Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nesta aula de Mariologia, nós vamos falar sobre a mediação materna de Maria. Tá bom? Está no capítulo 12, a mediação de Maria, que começa na página 189. Diz assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Na página 190 começa: Jesus é o único mediador. Tendo diante de si essas palavras do apóstolo Paulo, muitos perguntam: como é que os católicos ousam falar em mediação de Maria? Já nos primeiros tempos da Igreja, havia o costume de se invocar Maria. Prova disso é a oração que nós já temos visto sobre a tua proteção, ó Mãe de Deus, que é aproximadamente do ano 200. O título de mediadora referente a ela começou a ser usado no século VI e tornou-se mais popular a partir do século XII. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14,6. É preciso estar atento, porém, ao seguinte: toda vez que usamos uma mesma palavra, referindo-nos a Deus e a nós, seu sentido é totalmente diferente. Pensemos, por exemplo, na palavra santidade. Quando afirmamos que Deus é santo e depois dizemos que Antônio de Pádua é santo, usamos a mesma palavra, a palavra santo. Mas o significado num e no outro caso é totalmente diferente. Deus é santo no sentido absoluto, original. Podemos até dizer que Deus é a santidade. Santo Antônio, ao contrário, é no sentido relativo limitado, isto é, limitado e dependente. Ele participa por um dom de Deus da santidade divina. Jamais poderíamos dizer que Antônio de Pádua é a santidade. Entendendo esses diferentes usos da palavra santo, é legítimo continuar dizendo que Santo Antônio é santo. O mesmo poderemos dizer da bondade, da misericórdia ou da perfeição. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Referindo-se a Deus, trata-se dos atributos absolutos e originais. Referindo-se à pessoa ou às pessoas, trata-se de uma participação nos atributos divinos, participação limitada e dependente. Página 191, uma mediação limitada e dependente. Assim, quando dizemos que Jesus é o mediador, que é o único mediador, entendemos essa palavra no sentido absoluto, original e exclusivo. Já quando dizemos que Maria é mediadora, essa palavra é usada no sentido relativo, subordinado, como participação na única mediação de Cristo. É o critério que vale para todos os atributos divinos. Assim, a palavra mediadora não causa mais problemas, visto que não se tira nada da mediação de Cristo e passa a ser compreendida em seu sentido exato. Nesse sentido, poderemos ir além e dizer que há outros mediadores. Os apóstolos, os missionários e todos os que pregam o Evangelho. São também mediadores os párocos,
os catequistas, bem como os pais que educam os filhos segundo a fé cristã. Cada batizado é chamado a ser um mediador, sereis minhas testemunhas. E é tão importante essa mediação que o Evangelho só chegará a muitas pessoas e lugares dela. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora na página 192. Em síntese, toda mediação está sempre subordinada e dependente da mediação de Cristo, que é o único mediador entre nós e o Pai. Ele não perde essa prerrogativa pelo fato de deixar os outros a participarem da sua mediação. A mediação de Maria é especial, tendo em vista seu lugar único no mistério de Cristo e da Igreja. Basta pensar em sua colaboração para que acontecesse a encarnação de Jesus. Mas levou Jesus, que nela havia se encarnado, à prima Isabel e a João Batista, colocou-o nos braços de Simeão e intercedeu em Caná, quando o vinho acabou. No céu, Maria não é mediadora junto ao mediador, mas nele e por ele, ela está em total comunhão com Cristo. Assim, a mediação universal de Maria, no sentido que temos hoje, nada mais é que sua maternidade universal em relação aos homens. Logo, quando o povo de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, recorre a Maria em suas necessidades, sabe que a mediação dela depende da única mediação de Cristo e que todas as graças têm a mesma fonte, o coração aberto do seu Filho. Todo o meu trabalho de pesquisa como mariólogo, aqui é a minha tese doutoral em italiano, a mediação materna em Cristo nos ensinamentos de João Paulo II, e depois meu pequeno artigo de pós-doutorado, que está na revista Encontros Teológicos deste ano, diz assim: a mediação materna de Maria em Cristo na encíclica Redemptoris Mater de João Paulo II, segundo a apreciação de Joseph Ratzinger, que depois eu posso passar para vocês, mas só para dizer, Maria é nossa singular cooperadora na obra da redenção. Ela é singular porque ela é a única Mãe de Deus, escolhida para isso, que cooperou na obra redentora de Cristo e continua intercedendo por nós no céu. Isso nós vemos nas suas aparições. E aqui tem, continuando os recortes, vamos ler comigo, né? Vamos lá. Corredentora Medianeira 192. Há os que afirmam não ser oportuno aplicar a Maria os títulos de corredentora e medianeira por causa da confusão que podem criar entre os fiéis e das interrogações que podem fazer surgir em pessoas de outras religiões. Todos nós somos colaboradores de Deus em Jesus Cristo. Maria é a primeira e pode atribuir-se a esse título de maneira única, dado seu papel na encarnação e sua união exemplar com Cristo, até os pés da cruz, onde Jesus, como em testamento, confiou-lhe a missão de mãe. Mas lembra o teólogo René Laurentin: não nos esqueçamos de que Cristo é o único mediador, e somente Ele é o Redentor. Somente Ele é Deus, somente Ele foi crucificado e ressuscitou, morreu e ressuscitou. Somente Ele levou o termo seu sacrifício, retornando ao Pai 40 dias depois da Páscoa. Não existe, portanto, outra mediação e corredenção, senão em Cristo e por meio dele. Como os títulos corredentora e medianeira precisam ser acompanhados de explicações para não surgirem mal-entendidos, não seria mais adequado, então, pergunto a alguns teólogos,
Usar títulos de compreensão mais imediata e fácil é o que a Igreja faz há muitos séculos, claro. Consciente de que a Virgem Santíssima cuida com amor materno dos irmãos e irmãs do seu Filho, que ainda caminham entre os perigos e dificuldades da terra, invoca com títulos que lembram esse cuidado: Advogada, Virgem Poderosa, Auxílio dos Cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e etc. Vamos continuar lendo. A mediação de Maria, segundo o Concílio Vaticano II, número 100, página 193. Nosso mediador é único, segundo as palavras do apóstolo, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. O papel maternal de Maria não faz nenhuma sombra, nem diminui em nada essa mediação única de Jesus. A atuação salutar de Nossa Senhora com os seres humanos não provém de uma necessidade objetiva, mas do puro beneplácito divino, fluindo da superabundância dos méritos de Cristo. Funda-se, pois, na mediação de Cristo, de que depende completamente e da qual tira toda a sua força. Não coloca nenhum obstáculo à união mediata dos fiéis em Cristo, mas até favorece. Página 194. A maternidade de Maria se estende a toda a economia da graça, desde o consentimento que fielmente deu na Anunciação e que manteve firme na cruz, até a definitiva e eterna coroação de todos os eleitos. Tendo subido aos céus, não abandonou esse papel, mas continua a interceder pela obtenção de nossa eterna salvação. Cuida com amor materno dos irmãos e irmãs do seu Filho, que ainda caminham entre perigos e as dificuldades desta terra, até que alcancem a felicidade perpétua. Por isso, a Igreja invoca Nossa Senhora como advogada, auxiliadora, perpétuo socorro e mediadora. O que se deve entender, sem que nada seja derrogado nem acrescentado à dignidade e à eficácia da atuação de Cristo. Nenhuma criatura poderá jamais ser comparada com o Verbo encarnado, o Redentor. Mas assim como o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos pelos ministros e pelos fiéis, como a bondade de Deus se irradia diferentemente por todas as criaturas, também a mediação única do Redentor, longe de excluir, desperta nas criaturas participações várias da sua única fonte. A Igreja não hesita em proclamar nessa perspectiva o papel subordinado de Maria. Como sempre o experimentou, recomenda-o cordialmente aos fiéis, para que, sustentados por tal apoio materno, unam-se mais intimamente ao Mediador e Salvador. Agora vamos ver, que foi tema do meu mestrado, o caráter da maternal da mediação de Maria na Redemptoris Mater de João Paulo II. Por ocasião do casamento em Canaã da Galileia, qual o entendimento que houve entre Jesus e sua mãe? O episódio descrito pelo evangelista João, além de mostrar a íntima união entre eles, testemunha a preocupação de Maria pelos homens, tanto que vai ao encontro de suas necessidades. Em Caná da Galileia, torna-se patente só um aspecto concreto da indigência humana, pequeno aparentemente e de pouca importância. Eles não têm mais vinho. Mas é algo que porta um valor simbólico. Aquele ir ao encontro das necessidades do homem significa, ao mesmo tempo, introduzi-las no âmbito da missão messiânica e do poder de Cristo.
Dá-se, portanto, uma mediação. Maria põe-se de por meio entre o seu filho e os homens, na realidade de suas privações, de suas indigências e de seus sofrimentos. Ela pode, ou antes, tem o direito de fazer presente ao Filho as necessidades dos homens. Sua mediação, portanto, tem um caráter de intercessão. Maria intercede pelos homens, e não é tudo, como mãe. Deseja também que se manifeste o poder messiânico do Filho, ou seja, seu poder salvífico, que se destina a socorrer as desventuras humanas, a libertar o homem do mal, que sobre diversas formas, em diversas proporções, faz sentir o peso da vida. Outro elemento essencial dessa função maternal de Maria pode ser captada nas palavras dirigidas aos que serviam à mesa. Fazei tudo aquilo que vos disser. A mãe de Cristo apresenta-se diante dos homens como porta-voz da vontade do Filho, como quem indica as exigências que devem ser satisfeitas, para que possa manifestar-se o poder salvífico do Messias. A mediação de Maria é uma mediação em Cristo. Não impede o contato imediato dos fiéis com Cristo, antes o facilita. A mediação de Maria está intimamente ligada à sua maternidade e possui um caráter especificamente maternal, que a distingue da mediação das outras criaturas, que de diferentes modos e sempre subordinados participam na única mediação de Cristo. Também a mediação de Maria permanece subordinada. Maria foi quem primeiro experimentou em si os efeitos sobrenaturais da única mediação de Cristo. Toda a parte terceira da encíclica Redentores de João Paulo II é dedicada a este tema, a mediação materna. E aqui nós temos, na página 197, outro texto no ano 2000 de João Paulo II que diz: o Pai quis a presença de Maria. O próprio Pai quis a presença de Maria na história da salvação. Quando decidiu enviar seu Filho ao mundo, quis que ele viesse a nós, nascendo de uma mulher. Deste modo, quis que esta mulher, primeiro a acolher o seu Filho, o comunicasse à humanidade inteira. Maria encontra-se, portanto, no caminho que do Pai vem à humanidade, como a mãe que dá a todos o Filho Salvador. Ao mesmo tempo, ela está no caminho que os homens devem percorrer para ir ao Pai por meio de Cristo, no Espírito Santo. Ela não quer atrair atenção para a sua pessoa. Viveu sobre a terra com o olhar fixo em Jesus e no Pai Celeste. Seu desejo mais intenso é fazer convergir os olhares de todos na mesma direção. Quer promover um olhar de fé e de esperança no Salvador, que nos foi enviado pelo Pai. Bom, está aqui a mediação materna de Maria em Cristo, que eu gosto de dizer. Maria intercede para que possamos ir a Cristo, estar em Cristo, ser de Cristo, mas como mãe, ela entra no meio para educar, puxar pela mão, dar critérios, formar-nos. Entremos na escola de Maria. Depois, na aula online, vamos falar desse tema e de outros recapitulando. Muito obrigado, viu? É uma alegria. Paz e bem.